ao que nós queremos tornar a nossa realidade, a uma experiência que nós queremos atribuir uma importância que, ao final das contas, não tem nenhuma, porque acaba. E tem outra, que é, né, uma experiência que é a partir da fonte que é eterna. Só que enquanto eu fico ligando a minha identidade a tudo isso aqui, que na verdade representa biologicamente análises cerebrais, como eu disse lá no estudo anterior, a gente se distrai. Lembra que eu trouxe a questão da cegueira à mudança? O que que isso quer nos mostrar? O que que a ciência já nos mostrou? Que essa cegueira à mudança é um fenômeno, é um fenômeno que mostra que o nosso cérebro não funciona como uma câmera de vídeo que grava tudo o que vê, que realmente vê na íntegra. Na verdade, ele é mais como um editor. Então, biologicamente, o nosso cérebro ele tem uma limitação física. Nossa capacidade de processamento visual é limitada. Então, a partir das crenças, ele vai completar. Então, só isso já é algo para a gente ficar atento aqui e querer se observar. Lembra que eu expliquei que nós recebemos milhões de bits de informação visual a cada segundo, mas o nosso cérebro ele consegue focar conscientemente em apenas uma pequena fração disso. Então, o que você está dizendo que você está vendo, grande parte do que você diz que você está vendo está sendo preenchido por crença. Não é o que realmente está se apresentando ali. Não é o que literalmente o outro está querendo comunicar. E por que faz isso? Para economia de energia. Então, o cérebro ele gasta muita energia processando imagens. Então, para não se sobrecarregar ou ter ali algum tipo de problema, ele não traz o que realmente está acontecendo, ele não recria a cena inteira para você fazer as análises aqui, para ele transferir um caminho neural aqui, que eu vou lutar ou vou fugir. Então, ele não vai lá no zero de cada milésimo de segundo e diz o que realmente está vendo. Em vez disso, o que, que ele faz? Ele busca uma representação mental, um modo interno do mundo. Como é que é através das crenças, como é que eu quero que isso aqui seja? É assim. Então, o foco é a base de tudo. Nós só percebemos a mudança se realmente nós quebrarmos esse ciclo e trouxermos a visão, como um curso em milagres fala, a visão a partir de uma existência antes de tudo isso. Por isso que nós só percebemos mudanças realmente se nós prestarmos atenção direta nelas. Se nós estamos num cenário, numa cena, numa conversa, seja lá no que for, enquanto nós estamos focados em outras coisas, a gente não consegue saber realmente o que está acontecendo ali. O cérebro ele fica num estado de que a cena antiga é a válida. Então o que acontece? Ele não vai se dar ao trabalho de atualizar, a menos que haja um motivo para isso. Por isso a importância de questionarmos as nossas crenças. Porque é a partir do questionamento das nossas crenças que nós trazemos um motivo novo para o cérebro processar. Na prática, a gente pode perceber isso de diversas maneiras, né? Essa cegueira à mudança no nosso dia a dia. Como é que nós vemos no mundo isso? Sabe quando você está procurando uma chave? Já aconteceu com vocês? Você está procurando as suas chaves em cima da mesa. E elas estão bem ali, mas você não as vê. Por quê? Porque o seu cérebro está focado em procurar algo com um formato específico. Por quê? Porque você já escaneou a ideia da chave.
Então o cérebro olha para a mesa e ele decide que não tem nada de novo, aquilo só é uma mesa. Ele olha para a mesa rapidamente assim, ó, é a mesa. Então ele completa, é a mesa. E aí você não vê a chave. Já aconteceu isso com vocês? Ou as mulheres, né, quando elas cortam o cabelo ou mudam a cor do óculos, da armação do óculos, por exemplo. Aí a gente demora horas para notar. Por que que isso acontece? Porque o seu modelo mental daquela pessoa ainda inclui aquele cabelo antigo, aquela armação antiga. Então leva para você chegar a perceber o cabelo dela, ou o óculos dela, você vai ter que se interessar por alguma coisa nova ali. Por que que isso acontece? Porque o seu modelo mental daquela pessoa permanece o antigo. A mudança não foi tão importante, não foi importante o suficiente para disparar um alerta de atualização ali no seu cérebro. Por que que no trânsito a gente está recebendo multas aí altíssimas por conta do celular? Porque parece que não, né? Mas quando eu estou dirigindo ali e eu estou falando no celular, mesmo que seja com as mãos livres ali, quando alguém fala alguma coisa, você foca naquilo. Ou, sei lá, né, um motorista ele pode olhar para um cruzamento e aí não vê nenhum carro. Por quê? Porque o cérebro ignorou o movimento periférico. O que acontece? O cérebro preenche o cruzamento com a ideia de que a rua estava vazia. Já quantos acidentes aconteceram assim? Então imagina isso quando você está diante de alguém te falando alguma coisa. E aí isso não é, de maneira biológica, isso não é um problema, isso é uma estratégia de sobrevivência. O cérebro foi pensado para manter o organismo vivo. Então ele vai gerenciar a nossa psicologia para manter isso. Pensa, se nós tivéssemos que processar cada detalhe, cada folha de uma árvore balançando lá no vento, nós seríamos muito lentos. Então, evolutivamente, o nosso cérebro aprendeu a filtrar o que não muda ou o que não importa, o que as crenças dizem que não importa. E aí o que acontece? Para focar apenas no contraste e no movimento que ele já espera, do que ele pensa que representa um perigo ou uma oportunidade, entender? Por isso a importância da lição de hoje. Nós não vemos o mundo, nós interpretamos o mundo. Então a cegueira à mudança é a prova de que a nossa percepção é uma construção. O cérebro tira uma foto, ele registra alguma coisa através do direcionamento das crenças, né? Então ele faz um recorte rápido ali do que ele quer tornar, do que ele percebe como algo que me prejudica ou que me favorece, cria um modelo mental, e aí ele só vai revisar esse modelo se algo realmente importante acontecer, que é o que a lição de hoje está nos trazendo. Está lembrando, ó, lembra de uma vida com a fonte. Conta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação em que você deixou de ver algo óbvio na sua frente e só percebeu depois de um tempo. Foi por isso. Depois vocês também, meninas, vão lá e contem. Comigo já aconteceu, gente. Nossa, diversas vezes, assim. Não sei nem contar quantas, assim. Não lembro nem qual que é a mais recente. Mas da coisa tá na minha cara, assim, ó. É por causa disso. Então, se a gente trouxer essa cegueira para a metafísica de um curso em milagres, é por isso que a gente se perde em fofurices. Porque, olha só, vamos trazer a história de Jesus aqui? Jesus foi morto porque ele contradisse todo mundo daquela época. Então, o que que acontece? Ele não disse o que aquelas pessoas queriam ouvir. Só que agora a gente transforma o Jesus num mártir, um cara que todo mundo amava, que ele era amoroso, que ele era querido. Se ele fosse querido naquela época, alguém mata quem é querido? Ele foi morto porque ele falava coisas que as pessoas não queriam ouvir. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele pegou a ideia de que ele morreu por nós,
Contou uma história e é só isso que a gente consegue ver. Entenderam isso? E a gente não olha para a realidade dos fatos. Então, um curso em milagres chega e fala assim: vamos olhar para os fatos como eles verdadeiramente são e foram? Compreenderam? Então, esse é o nosso estudo de hoje. E agora eu quero convidar todos nós a uma reflexão sobre o foco no agora, porque é isso que a lição nos convida. A lição convida a nos deixar de lado o passado, tanto o passado quanto o futuro, para buscar a impecabilidade no momento presente, para lembrar a verdadeira existência aqui. Né? Então eu vou ter que olhar aqui para as minhas sombras, para as minhas crenças, questioná-las e mais, deixar de dizer que a minha existência aconteceu através delas ou que elas definem quem eu serei no futuro. Então, qual é o maior desafio que você encontra ao tentar desligar as preocupações sobre as suas experiências passadas ou suas metas futuras durante esse percurso de prática do perdão? Entenderam? E aí eu tenho mais uma questão sobre a unidade, que é tão falada aqui também, que está na declaração inicial: confio em meus irmãos que são um comigo. Como que é para vocês essa ideia de que o erro do outro é, na verdade, um reflexo de como enxergamos a nós mesmos? Né? Porque diz ali, ó, muda a forma como você reage a um conflito, então você muda o seu dia. Como é que você reage aos conflitos no seu dia a dia? Como é que você atua diante de um conflito? A gente já consegue lembrar que há um outro jeito de olhar para isso ou vai que vai, seguindo a proteção das sombras ali? Trazer essa importância de se manter na meta, né? E sair dessas divagações, porque enquanto eu fico ali só no questionamento, mas não firma o foco na fonte, você vai ficar nessas divagações, querendo buscar, querendo achar coisas de dentro da ilusão, né? Então, como é importante é você ter essa meta clara na tua consciência, a partir daí você ter essa disponibilidade de você se auto-observar, né? Observar para onde que as crenças estão querendo conduzir o corpo, e a partir daí você fazer escolhas inteligentes, né? A favor, para reforçar a fonte na mente, né? E é isso, porque realmente, enquanto eu achar que a vida é biológica, não vai ter saída, porque é só o ciclo se repetindo, né? E o convite é para você confiar no irmão, é para você sair desse ciclo de ou vou estar o tempo todo vendo perigo ou oportunidade. Até observei aqui, eu disse, começar a ver os irmãos como oportunidade, né? Justamente para reforçar aqui que não tem imagens, e sim uma consciência que está pensando todas essas imagens, e aí você não vai ter medo de você se posicionar, principalmente para você mesmo, né? Porque você sabe que você está fazendo por todos, né? E não de forma individual. Bora para a prática? Nos vemos na nossa lição de amanhã.